Né? Então, a ONU tem duas agências, né? Tem dois órgãos, digamos assim, que lidam diretamente com essa questão. A primeira é a OIM, né? Que é a agência, é a Organização Internacional para as Migrações, e o outro é a Acnur, né? O Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Bem, é quase que autoexplicativo. A OIM lida com migrantes, migrações, apoio a governos, né, para lidar com ondas de migrações, né? E a Acnur lida com refugiados, né? Pessoas que foram obrigadas a se deslocar contra a sua vontade por questões de guerra, por questões de desastres naturais, porque por outras questões correlatas, né? Então, o que acontece é o seguinte: o Brasil ele recebe tanto refugiados quanto migrantes, né? Ele recebeu em vários governos, governo Lula, governo Bolsonaro, governo Dilma, também recebe essas ondas. O Brasil sempre foi um país bastante aberto. Né, aí tivemos ondas de haitianos, né, venezuelanos, entre refugiados, migrantes bolivianos, paraguaios, refugiados afegãos, né, entre tantos outros países. O que acontece é o seguinte, que o custo para isso é alto. O custo de acolhimento é alto. O Brasil, ainda assim, apesar de ser um país que é bastante aberto, ele fica devendo bastante na garantia de estrutura para acabar, para acolher bem determinadas levas, né, de grupos. Tem outros que conseguem, se aqui e ali a gente colocar dentro do, conseguir emprego, intermediar, tudo isso mais, mas é um trabalho custoso, né? Vez ou outra a gente vê refugiados se amontoando no aeroporto de Cumbica ou em outros lugares, né? Até que o governo consegue colocá-los em algum lugar. Para tanto, né, o Brasil, e não só o Brasil, mas uma série de países sempre contou com recursos das agências das Nações Unidas ou de fundações internacionais. O que o Trump fez agora foi bloquear. O Trump fez o quê? O Departamento de Estado norte-americano, o Ministério das Relações Exteriores deles, congelou, né, praticamente toda assistência estrangeira no mundo, né, com efeito imediato, por 90 dias. E isso, é claro, impactou, né, recursos que iam para agências como agências e estruturas das Nações Unidas que cuidam da questão dos migrantes. Mas não apenas, né, não apenas refugiados, não apenas migrantes foram afetados, né? É praticamente toda a ajuda internacional das Nações Unidas que ia para organizações da sociedade civil, organizações, fundações e do sistema ONU, está passando por um congelamento para ser analisado. E aí o Trump vai dizer o que passa e o que não passa. Alguns lugares, se não me falha a memória, passaram incólumes, Israel e Egito, por exemplo. Agora, outros lugares não. O negócio houve um congelamento e está tendo muita preocupação, principalmente em áreas de atendimento de direitos humanos, não apenas de refugiados, mas também de imigrantes, não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. É uma parte, não apenas isso se encaixa nessa política nova de imigração do Trump, né, de bloqueio, de deportação, de tudo isso mais, mas também se encaixa numa política que está dando menos valor e menos importância, Diego e Raquel, para a defesa dos direitos humanos, para a defesa dos direitos das minorias em outros países. O Trump realmente. E o que é complicado, porque é o seguinte, para terminar, quando um país como os Estados Unidos diz, ó, eu vou ser a grande referência internacional, o que que faz? A sede da ONU fica onde? Fica em Nova York. Sabe? Então, o que acontece? Os Estados Unidos chamou para si no pós-guerra esse trabalho, olha, vou hospedar a ONU. Os Estados Unidos sempre se colocou de uma forma, olha, proativa com relação ao apoio a agências internacionais e outras coisas, porque vi, inclusive, nessa concessão de recursos, parte da sua política externa. Agora é uma política que volta-se para si, que vai ter impacto na própria concertação dos países.